Pessoal, começamos aqui mais um episódio do AMLcast nessa nova temporada. Estou aqui com o meu convidado, o nosso representante dos alunos aqui, Dr. João Pedro Gritti. E tenho aqui nesse episódio que nós vamos discutir um pouco sobre empreendedorismo na carreira médica, na medicina, dois convidados especiais. Dr. Mário Liberati, cirurgião oncológico, Dr. William Nazima, cardiologista. E além disso eles têm das especialidades médicas e já coloco aqui em público a admiração que eu tenho profissionalmente da parte técnica e da parte empresarial também. São duas pessoas muito diferentes, eu diria, que conseguiram ser bem-sucedidos em várias áreas aí. E, sem mais delongas, vou começar em Dr. Mário. Primeiro assim, como foi a trajetória do senhor? O senhor fez residência de cirurgia oncológica, e depois o senhor começou a pensar em clínica, montou uma clínica diferente, um serviço de quimioterapia. Como que foi essa trajetória e como que o senhor foi tendo os insights que o levaram a desenvolver essas outras habilidades aí? Bom, obrigado pelo convite, Marquinhos. É um prazer, participar aqui, se a gente puder contribuir de alguma maneira para os mais jovens. Eu fiz oncologia cirúrgica em São Paulo e retornei a Londrina em 1987, uma época em que a oncologia clínica era muito pequena, assim, meia dúzia de drogas, e quem fazia era o próprio cirurgião, a maioria das vezes. E Londrina, então, tinha uma carência muito grande de oncologia clínica, não só por profissionais, mas também por uma instituição fora do Hospital do Câncer. Tinha muita gente que não gostava, por um motivo ou outro, de ser tratado no Hospital do Câncer. Isso aí, então, por uma necessidade, a gente resolveu abrir uma clínica fora. E, para nossa surpresa, o negócio, realmente a carência era maior do que a gente imaginava, porque explodiu, cresceu muito rápido, né? E aí a gente foi se aprimorando, foi aprendendo um pouco de gestão, MBA em gestão de negócios, e como precisava da oncologia clínica, eu fui me aperfeiçoando, prestei prova para a oncologia clínica e comecei também a fazer a clínica. E assim cresceu a nossa unidade aqui em Londrina, durou 25 anos, até quando ela foi incorporada por um grupo maior. E nesse período aí você vai aprendendo muita coisa, vai vendo que não é só medicina. Eu já deixo uma mensagem aqui, não pense em ficar rico com seus honorários médicos, muito difícil. Excepcionalmente alguém vai ganhar muito para ficar rico aqui no Brasil com honorário médico. Você precisa agregar valor de alguma maneira ou investir fora da medicina. E onde você vai investir? Naquilo que você tem alguma afinidade, algum gosto, né? Como o Brasil é o país do agronegócio, a gente foi daí para o agronegócio. Dr. William, como foi a sua trajetória aí fora da cirurgia, um pouco mais na clínica? Como que foi o seu caminho até aqui? Bom, Marcos, obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui. A minha escolha pela medicina foi uma escolha que não foi muito... eu não tinha muita certeza que eu queria ser médico. E quem me conheceu bastante foi meu irmão, que já estava cursando medicina. E o que a gente encontra durante o curso é que realmente existem várias possibilidades. E, na minha visão, o médico é uma empresa. Se todo estudante de medicina tivesse conhecimentos e tratasse da sua gestão profissional como uma empresa precisa ser gerida, com investimentos, com indicadores e com planejamento mesmo em relação à parte estratégica, tática e operacional, eu acho que seria mais fácil depois avaliar se o sucesso realmente está no futuro próximo ou não. Então, apesar de a gente entender, na maior parte das vezes, o médico como um profissional liberal e achar diferente médicos que atuam em gestão empresarial, na minha visão, o médico teria que saber ter conhecimento de gestão empresarial para fazer sua autogestão, para poder conhecer o mercado, para poder ter estratégias, para poder se posicionar da melhor forma possível. E se o médico estudar bastante, ele já está habituado a ter desafios, correr riscos
e avaliar os seus resultados. Então, eu acho que se o médico realmente se esforçar, estudar e ter fôlego, ânimo para estudar algumas coisas de negócios fora da área médica, ele tem condições de ser bem-sucedido em outras áreas também. O desafio maior é que a nossa profissão, core business, que é a medicina, já nos consome. É muito estudo, muita dedicação, são horas de trabalho, então é um desafio muito grande, mas eu não vejo como habilidades distintas para fazer uma autogestão profissional. Não acho que é diferente de fazer uma gestão de uma empresa. E como que para vocês foi adquirir, por exemplo, essa percepção ou esses conhecimentos, vamos dizer assim, mais gerenciais? Existe uma fala, que acho que até uma fala extremamente comum em tantas outras profissões, mas na medicina especialmente, que você não aprende essas coisas na faculdade. E eu particularmente acho que é muito difícil ensinar, por exemplo, você que depende às vezes de uma intuição de cada um para buscar, eu acho que esse fôlego às vezes de buscar esse conhecimento. Como que foi para vocês buscar esse conhecimento? Como que foi assim, achar isso que faltava, que não era um aprendizado, vamos dizer assim, básico, mas para incorporar na prática de vocês e na rotina de vocês? Eu acho que vem da experiência de cada um, não é? Não sei se nascemos assim, não é? Tem gente que fala que não se aprende empreendedorismo. Você nasce empreendedor? Não sei. Mas assim, a pessoa, ela geralmente é uma pessoa mais inquieta. Existem aqueles que, e não está errado, a pessoa fala assim, não, eu vou exercer minha profissão e estou feliz. Ótimo, está feliz. Mas aqueles que ficam inquietos, falam, mas é só isso, e vai ser assim a vida inteira, e eu vou aguentar ser assim a vida inteira, então ele procura outras opções. Não é? E aí vai daquilo que o Nazima falou muito bem, vai de você se especializar nessa área também, né? Aprender a lidar com alguns negócios e observar, aprender, sempre aprender. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei quem é o autor, mas que ele fala assim, que experiência sem renovação nada mais é do que repetir os erros do passado. Você tem que renovar, inovar e aprender com erros nossos e dos outros também. Às vezes você observa alguém fazendo uma coisa e fala, eu não faria desse jeito. Está aprendendo, não é? E aí você vai crescendo. Riscos. Normal ter riscos, tem que pesar os riscos. Dever, eu devo até hoje, gosto de dever. Eu acho que tem gente que morre de medo de ficar devendo alguma coisa, mas não é assim. Você vai dever, mas você sabe o tanto que está devendo e qual é o plano para pagar aquilo ali. É um risco calculado. Calculado, entendeu? Se você não fizer isso, se você falar, o dia que eu tiver o dinheiro eu vou, você não vai fazer nada. Aí acaba gastando com coisas que às vezes nem precisa, entendeu? Então, e planejamento, hoje eu posso dizer, não tive isso, mas hoje eu posso dizer, vai casar? Ótimo, casar é ótimo. Geralmente tem estudo que mostra que em casa progride mais, que tem alguém te ajudando. Filhos da despesa. E ainda mais filho de médico. É impressionante. Tem a história, você conhece a história do nosso colega, que o filho, eu não era assim, na sua época eu ajudava meu pai, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Ele olhou para mim, mas você não era filho de médico, né? Nessa história eu já escutei muito. Já vi muito. Tem mais depoimentos. Então, tudo isso tem que estar na sua cabeça planejando isso. Tinha uma versão dessa que acho que era do Matarazzo, que perguntaram pro Matarazzo, o Francesco Matarazzo lá, o que ele achava do filho dele gastar muito dinheiro. Ele falava que ele tem pai rico. Então, mas o filho do médico, né, ele vai estudar numa escola mais diferenciada, você vai querer que seu filho tenha uma formação mais diferenciada, às vezes você vai querer oferecer para ele aquilo que você não teve, e aí ele vai estar num ambiente que ele vai custar mais caro, né? E é normal, isso tudo é planejamento. E eu acho que só puxando nem o nosso tema principal, mas eu acho que é uma armadilha justamente isso, porque às vezes eu falo isso como filho de médico também, porque você fica às vezes você não se move tanto. Acho que o Tele Santana, falando em frase, também falava que ele gostava de cachorro magro justamente porque ele tá com fome. O cachorro de açougue come filé todo dia, ele falava, e esse aí não quer correr muito. Então, assim, é uma preocupação, inclusive, até também com isso. Às vezes você dá, saber cobrar também, saber a coisa dar com os filhos. É verdade. A zona de conforto não é muito bom para quem quer crescer, não. A zona de conforto acomoda as pessoas. Né?
Então, doutor Mário, eu fiquei curioso que você falou a respeito do empreendedor ter essa questão da inquietude e um pouco da questão do risco planejado. Eu percebi que você havia falado que você decidiu voltar a Londrina depois de você estar em São Paulo numa época que o comércio, especialmente na tua área, era muito pouco desenvolvido. Na época foi algo que você sentiu que fazia sentido ou foi algo que você percebeu que tinha o potencial de crescer para você voltar onde era meio que o velho oeste dentro da tua área? Não, foi exatamente isso. Eu achei que São Paulo te dá muita oportunidade, não é? Mas não era o local que eu gostaria de morar. Para quem pretendia ter uma família, ter filhos, e eu achava que não seria um local bom para morar. Tinha convites para trabalhar lá, mas eu preferi voltar para uma cidade onde eu já conhecia e eu via perspectivas aqui, sabe? Londrina sempre cresceu muito, sempre progrediu muito. É um mercado que sempre foi bom. Eu não posso reclamar, não. Foi esse o motivo de eu vir para cá. Uhum. E, doutor, como foi a trajetória dessa parte de adquirir o conhecimento? Como que foi? Mas eu sou clínico, então não sou cirurgião. E o que me deixou bastante... Eu quase fui obrigado a buscar outras áreas para poder empreender, porque o nosso mercado médico, a gente depende muito de convênios. E a primeira coisa que eu vi que estava errada era a impossibilidade de explorar o mercado na sua essência mais livre. Então, quando existem agências regulatórias, quando existem, por exemplo, algumas restrições em relação a gente precisar respeitar tabelas, reajustes limitados por alguns índices, isso já começa a cortar muito das possibilidades de explorar o mercado. Então, assim, teve uma época que eu pensei muito em como que eu poderia reinventar isso e superar esse tipo de regulação de mercado. Até que, em determinado ponto, eu me conformei e achei que era mais fácil buscar outros segmentos para poder ganhar dinheiro de uma forma mais livre do que tentar ganhar dinheiro só com a medicina. Foi isso que me levou a estudar e investir em outros segmentos e empreender em outros tipos de segmentos que eram mais livres. O Nazim, eu acho que você chamou a atenção para um ponto muito importante que eu acho os mais jovens compreenderem. Acho que é a única profissão que o honorário é estipulado não é? Você não estipula seu honorário, por outro. Eles pagam quanto eles querem e quando eles quiserem. Não existe outro profissional que é assim. Os outros profissionais declaram, eu cobro tanto para fazer isso. Na medicina, não. Os outros falam, nós te pagamos tanto para fazer isso e vamos te pagar lá tal dia. Bom, não é? Então é difícil você conseguir algum resultado financeiro muito positivo com o seu honorário. Você tem que pensar, o que eu vou fazer com esse que eu vou ganhar, o que eu vou investir para eu ter um retorno, agregar valor à minha profissão. Não é isso? Existem barreiras regulatórias, existem barreiras culturais, existem várias barreiras que, assim, não são muito justas. O próprio médico, né, Nazim? O próprio médico, ele exerce a profissão porque gosta da profissão. Ele também se sente mal em ficar cobrando, não é verdade? Eu gostaria de ganhar melhor de um convênio e eu não lidasse com dinheiro com o paciente. Não é verdade? A gente tem esse prazer de atender, isso é o ato médico. Mas pagarem o que eles quiserem, quando eles quiserem, fica difícil. Né? E uma coisa que eu acho assim eu acho que o médico ele detém algumas habilidades que na verdade são pouco valorizadas, porque eu concordo com a crítica e eu tenho alguns amigos até nessa nossa mesa redonda lá do Comuel, que é o Congresso de Medicina da UEL, foi falado isso, que muito médico é meio perdido assim, né? Faz tudo ao mesmo tempo, bagunça e não se organiza como empresa, mas o médico tem algumas habilidades, por exemplo, acho que a habilidade de comunicação, a gente pratica isso, poucas pessoas criam essa habilidade, porque é só o tanto de notícia ruim que vocês já deram, né?
por exemplo. Faz parte do treinamento. Exato. Então, assim, você acaba criando uma casca que às vezes não é valorizada enquanto uma habilidade, mas a verdade é que ela é muito útil para uma negociação, por exemplo. Você concorda que são poucos médicos que conseguem valorar o seu ato? São poucos. Ele faz uma coisa, é muito comum de recém-formado em clínica, ele fala assim, mas quanto você cobra por isso? Ele não tem noção se ele cobra 1, 2, 10, 20, ele não tem noção. Do custo do próprio trabalho. O custo do próprio trabalho. Às vezes ele pensa assim, mas eu só fiz isso. Mas esse fiz isso, ele ficou 6, 8, 10 anos estudando para fazer só isso. E aí fica uma dificuldade de você valorar o seu trabalho. Né? Aí os outros que vão pôr preço nisso. Uma pergunta aqui, o senhor comentou sobre o MBA que o senhor fez, né? É uma pergunta que é muito frequente, porque como, por exemplo, valeu a pena? Foi uma coisa que o senhor faria de novo? Torino também fez alguma coisa, né? Valeu muito, para mim valeu muito a pena, aprendi muito e eu fiz porque eu queria aprender, tanto é que eu não fui buscar meu diploma até hoje. Tá lá. Mas eu aprendi muito. Então, quando você você está estudando uma coisa que você quer aprender, o resultado foi muito bom, para mim foi muito útil. Eu acho que eu nunca tive nenhum investimento em educação que eu saí falando, não valeu nada a pena. Sempre aprendo alguma coisa. Então, eu fiz 3 MBA já, fiz quase 100 cursos de investimentos. E fiz de tudo na parte de investimentos. E é sempre aprendizado. Eu invisto, eu tenho uma regrinha lá que eu invisto em torno de 30% do que eu ganho, muito líquido. Eu tento reinvestir em cursos, em educação para mim. Esse é o ponto que eu falei que o médico precisa se enxergar como uma empresa. Então, uma empresa que não reinveste, que não reserva uma parte do seu lucro para reinvestir, para melhorar, acaba não evoluindo. Mas uma coisa que o Sr. Mário falou, eu acho que é a chave do negócio. Infelizmente, o médico não tem a percepção do valor que ele merece. Ninguém consegue perceber o infarto que não aconteceu, a morte que foi evitada. Ainda mais quando o paciente não tem nem ideia de que isso aconteceu. Exatamente. E assim, tudo que foi necessário para que o resultado tivesse sido bom. Então, assim, isso é reconhecido no máximo pelos nossos pares que estão no hospital. Por exemplo, o paciente que está na UTI. Quantos pacientes que tinham uma chance de sobrevida mínima, que a gente vê por aí jogando bola, correndo, às vezes no lago e, assim, ficando com a família. Décadas, assim, de sobrevida que a gente proporcionou por muito esforço, por muito estudo, muito conhecimento, e que não dá retorno financeiro. E às vezes o trabalho mais complexo é o que menos remunera. Então, isso é perigoso, porque eu acho que o mercado tem se posicionado. Existem algumas mudanças que a sociedade não percebe, que os pacientes não têm nem ideia que estão acontecendo. Mas os médicos estão menos motivados a, por exemplo, ficar horas no hospital tomando um quadro grave para receber um valor de uma visita hospitalar que líquido, R$70 talvez. Pois é. Para ficar 3, 4 horas acompanhando o paciente grave, para fazer de tudo para que ele melhore, assim, isso é uma situação que desmotiva os médicos. E eu acho que às vezes o próprio paciente não tem dimensão disso, né? Porque muitas vezes ele não vê esse valor ali. E tanto é que eu já vi muita surpresa quando o paciente é informado disso também. Ele fica surpreso do valor. Ele fala, louco, mas é assim? É muito comum isso. Muito. Especialmente nesses casos de grande complexidade, que é o paradoxo, né? O muito complexo muitas vezes
Não é reconhecido pelas próprias tabelas, convênios, etc. Sim, a gente olha, às vezes, por exemplo, algumas situações que os médicos tentam receber um valor mínimo pela dedicação e, assim, são criticados, são julgados e são mal interpretados pela sociedade, pela família, pelos próprios pacientes. E eu não sei como resolver isso. Por isso que, às vezes, para evitar esse tipo de situação, a gente acaba tendo outras fontes de receita que são lícitas e que dão menos trabalho e menos exposição, e a gente faz a medicina porque a gente gosta mesmo, aceita as regras do jogo, as imposições da sociedade e acaba seguindo. Mas, assim, isso, no meu ponto de vista, é uma injustiça de mercado. E, doutor, como foi dos cursos que o senhor comentou? Como foi, por exemplo, para escolher esses cursos? Como que é o processo? Como foi desenvolver a regrinha dos 30%? Como que foi esse desenvolvimento técnico? Eu acho que é até legal para definir para o pessoal de casa do que se trata o MBA, o que engloba isso, como você encontra, eu acho que seria bacana para ter uma noção básica. Sim. Bom, o MBA é um curso de, geralmente, média duração, em torno de 1 ano. Os DBA são cursos de curta duração. Aí tem diferentes enfoques. Tem para ser para gestão, tem para administração, gestão de processos, gestão de pessoas. Tem MBA para tudo hoje em dia. Tem para a área da saúde, especificamente. Assim, a grande dúvida, por exemplo, eu fico com um certo receio de falar algumas coisas, porque é muito particular. O que o aluno está buscando, qual tipo de conhecimento, no que ele vai aplicar. Eu tenho vários amigos que fizeram os mesmos MBAs que eu fiz e que jogaram no lixo, usaram para praticar, não absolutamente nada. É verdade. E esqueceram o que aprenderam, e assim, para eles, esse MBA não valeu absolutamente nada. Experiência individual. É individual, mas aprende. Se a pessoa vai com a intenção, né, eu quero ir lá para aprender porque eu quero investir. E se ele tem um espírito empreendedor, ele vai aprender numa SWOT, lá, numa SWOT, fator de risco do seu negócio, pontos fortes, pontos fracos, o que pode acontecer se não der certo. Você monta a sua plataforma, a sua matriz e fala, não, esse negócio para mim é bom, me interessa. Você aprende contabilidade financeira, você aprende que muita gente fala, estou faturando tanto, mas isso é lucro? Isso é um rendimento, é um faturamento mesmo? Ou às vezes você trabalha muito aqui, fatura e paga tudo imposto, paga tudo, sabe, despesa, custo operacional, e daí? O que sobrou? Né? Então, eu acho que é importante. E isso, o Marquinhos falou, não se ensina na faculdade de medicina, por enquanto. Não sei se um dia... E seria interessante, porque não adianta o médico achar que vai ser sacerdote a vida inteira. Não é para isso. Tá certo? Ele vai exercer a profissão com dedicação, com ética, mas ele tem um custo para isso também. Ele precisa bancar esse custo. Não é? Então, para ele se sentir realizado, eu acho que tudo isso faz parte. Ter um sucesso profissional e um sucesso financeiro também. E vai ficar velho. Quando ele ficar velho, ele vai trabalhar até que idade. Tá certo? O mercado vem aí, tem um monte de gente se formando. Você tem que estar preparado. Então, eu acho que tudo isso é importante. Olha, doutor, eu acho que eu estou na graduação agora e a perspectiva de mudar isso vai talvez mais algumas décadas. Óbvio que existem... Mas é individual. Você já está pensando nisso. Já é um começo. Duro é aquele que não pensa, durante 6 anos na faculdade, não pensa nada nisso, aí cai no mercado, fala, e agora? Entendeu? Então, acho que vocês estão certos. Estão na fase de prestar atenção nisso. Eu acho que até uma pergunta válida. É algo que vocês pensaram desde a graduação? É que nem você tinha falado lá, doutor, que o bicho sempre está aí, é algo que se nasce com? Eu confesso que não. Eu não tinha nem noção do que iria acontecer na minha vida profissional. Mas as coisas foram acontecendo. Daí você vê a necessidade, não é? Mas assim, que eu pensava nisso antes, realmente não. A ideia de empreendedorismo
Depois que a gente aprende, né, o conceito. Eu acho que até o nome é mais recente, né? Antigamente você ia fazendo as coisas e não tinha um nome. Não. Se você era empresário, você era qualquer coisa. Depois veio essa expressão que acho que englobou tudo, né? Assim, não é que veio, mas ela tornou-se mais comum, né? Verdade. Mas assim, eu só queria voltar e fazer um fechamento da sua pergunta de MBA. Eu acho que o MBA, na minha visão, a maior parte dos médicos que fez MBA, que eu tive mais contato, eles não seguiam e jogaram conhecimento no lixo, mas eles tiveram uma percepção. Eles conheceram que eles não sabem. Então, isso é um valor. Você conhecer que existe um universo e assim, a decisão deles foi de não empreender e não usar os conhecimentos. Mas eles sabem que no negócio deles, eles precisam ter alguém para fazer essa parte para poder ter resultados. Então, ok, vamos dedicar a parte médica e contratar um executivo para fazer a parte de gestão, a parte administrativa, e vamos cobrar ele para ter esses resultados, para ajudar a resolver as situações. E um ponto importante hoje é que o acesso ao conhecimento, quando eu fiz meus primeiros MBAs, era a única forma de ter um contato com um profissional com experiência que eu pudesse adquirir esse conhecimento de uma forma... Era a única forma que tinha, na verdade. Hoje, de verdade... Não é necessário. Assim, certificado você não usa para nada. O conhecimento está tão difundido, você só tem que ter uma curadoria para saber o que presta e o que não presta, tentar identificar de onde são as fontes. E tem uma frase que sempre me faz ter muito cuidado, que o pessoal fala que quem sabe faz, quem não sabe fazer, ensina. Em algumas situações, isso é verdadeiro. Tem um monte de cursos que estão na internet, de pessoas que não ganham um centavo e vendem cursos para ganhar dinheiro. A promessa. E assim, são muito bons em vender coisas que, na verdade, não... É vazio. Então, assim, eu acho que hoje o acesso à informação está mais fácil, mas eu acho que a quantidade de informação que é de baixa qualidade é 90% do que a gente vê em redes sociais e internet. Então, eu acho que só precisa existir essa preocupação, mas assim, tem cursos de gestão e tem cursos de alta qualidade que são gratuitos. Existe alguma recomendação pessoal sua para o pessoal de casa começar? Eu acho que qualquer curso vinculado a uma grande universidade brasileira ou alguma universidade bem conceituada a nível global, eles têm cursos gratuitos que às vezes valem mais do que 8 MBA, questão de... E às vezes eu acho que cursos até curtos, bem curtos, né? Que às vezes é uma informação pontual sobre algum detalhe de contabilidade, realmente assim, extremamente objetivo. Às vezes curso de 4 horas ele te dá a informação que você precisa, não necessariamente um panorama global, mas aquela informação específica. Eu sempre falo assim também, você não aprendeu medicina antes de entrar na medicina, você aprendeu durante o curso. E você não vai aprender também de empreendedorismo, de investimentos, de uma hora para outra. Você vai aprendendo. Se você for capaz de se formar em medicina, você vai ser capaz também de aprender outras coisas. Né? Do agronegócio. Eu não sou agrônomo, não sou nada, mas eu aprendo. Estudo, leio, ouço, aprendo muito ouvindo, ouvir pessoas mais experientes. Aprendo com erros, vejo alguém fazendo uma coisa, ou até no próprio negócio, no investimento, falo, realmente não é assim que eu acho que eu devo fazer. E está aprendendo. E aproveitando o gancho, como é que foi a escolha por outra área? Assim, já falou do agronegócio, mas como é que foi? Assim, tinha uma paixão prévia aí? Não, tem história familiar, né? Começa com história familiar, daí tem história de gostar, né? Afinidade pelo agronegócio e história do país. O país é o país do agronegócio. Então você pensa, bom, eu vou investir numa indústria. Não era meu perfil. Então eu achei que encaixava com aquilo que eu pretendia, para aquilo que eu pretendia para a minha velhice, vamos dizer assim, porque você tem condições de continuar tocando depois,
e de relação com pessoas também, né? De conhecer o país. O país é um país muito rico, muito bonito, e se você não andar por aí, você não vai conhecer, tá certo? Então, para mim, essas foram a minha escolha. Como é que foi essa escolha também por outras áreas aí? O doutor que diversifica bastante, né? Tem boas histórias aí para contar. Não, são nossas, acho que o que nos motiva são nossas paixões. Então, assim, a medicina é uma paixão. Eu estudei muito, então, em algum momento da minha vida, a parte de dar cursos foi um prazer gigantesco. E eu acho que a gente tem algumas qualidades que a gente se surpreende. Por exemplo, quando a gente gosta de ser médico, a gente quer ser o melhor do mundo. E a gente busca isso. E eu acho que talvez uma coisa que eu vejo que falta um pouco nos mais jovens é assim, essa vontade de ser o melhor do mundo. Todo mundo fica criticando o Cristiano Ronaldo, que ele fala que ele é o melhor. Ele fala, eu sou o melhor do mundo, eu acredito nisso. Ele é o primeiro que chega para treinar e o último que sai para. Eu acho que ele é o exemplo. Uma coisa do espírito esportivo, como se fosse. Eu gosto de assistir tênis, eu gosto de assistir futebol, eu gosto de assistir Fórmula 1, eu gosto de assistir tudo que é alta performance. E eu fico olhando, prestando atenção, e fico imaginando o que esse cara fez para chegar ali. Tá lá. Exato. Então, eu acho que isso no médico, por mais assim, olha, desculpa, mas dane-se que ninguém valoriza. Eu quero ser melhor. É muito comum acontecer quando a gente fala assim, mas eu não entendo nada do agronegócio, eu não entendo nada. Como é que eu faço? Eu falei, peraí, não é entender, você gosta? Você gosta dessa outra atividade? É minha paixão. O resto é consequência, você vai aprender. Você aprendeu medicina, por que você não vai aprender nada do agronegócio? Você aprendeu medicina, por que você não vai aprender de tecnologia, de informática? Vai aprender também. Se você não gosta, não vai dar certo. Né? E aí, eu acho que é por aí que a pessoa tem que andar. E esse detalhe da alta performance, eu acho que realmente a gente estava tendo uma conversa ontem, a gente estava tendo Olimpíada agora, né? E a ginástica, a gente estava lá, fazer aqueles movimentos para fazer. Imagina qualquer um de nós aqui começando para fazer. Acho que demora anos para você executar, mal feito, só para você fazer. Para chegar naquele nível, exatamente isso. E às vezes a gente menospreza sobre todos os aspectos esses conhecimentos. Você pega alguém que sabe tudo lá do agronegócio, e não necessariamente um técnico, né? Você também não valoriza tudo que o cara passou ali acompanhando, vendo. E o médico é a mesma coisa. Aquele julgamento clínico, você admira, você fala, pô, esse cara é bom, hein? Mas você fala, mas de onde veio isso? E veio provavelmente pisando muito barro aí até criar essas habilidades, né? Eu, assim, talvez pela nossa característica da nossa profissão, eu sempre falo assim, eu não gosto de pôr preço no serviço dos outros. Porque ele que sabe o quanto o que ele conseguiu, o que ele trabalhou para conseguir naquele nível, né? Eu falo, olha, o que eu avalio se eu consigo cumprir com aquele pagamento, mas não colocar preço. Não é? Ele que dá o preço dele. Aí eu vou ver se eu posso pagar ou não. Propriedade é a mesma coisa. Quanto vale? Não, você fala, daí eu vou ver se eu consigo te pagar ou não. Assim como eu vou falar quanto vale a minha. Ninguém vai pôr, seu negócio vale tanto. Não, peraí. Eu que sei quanto vale o meu negócio. Não é? Depois, se a pessoa pode pagar ou não, é outra questão. Como precificar, doutor? Vamos supor, eu que estarei saindo, vou fazer faculdade, vou me tornar oncologista, cardiologista, qualquer coisa, e acabei de me formar. Como eu me torno uma opção atraente em relação a alguém que já tem 20, 25, 30 anos de experiência dentro do negócio? Essa é uma boa pergunta, né? É a pergunta de $1 milhão. Sim. Tá certo? Eu acho que você tem que ter uma boa formação profissional, você tem que estar... vai muito assim de você se tornar uma necessidade, tá certo? Então, se você vai fazer alguma coisa que outros não fazem, você se torna uma necessidade. E aí você vai entrar no mercado. Mas todo mundo faz igual eu faço. Aí é mais difícil. Aí vai da sua habilidade de convencimento, da habilidade de valorizar o seu trabalho. Eu brinco lá em casa que todo mundo devia, com 18 anos de idade, trabalhar 1 ano como vendedor. O vendedor aprende a respeitar o cliente, aprende a valorizar o produto dele e aprende a convencer o cliente de que
aquilo vale, tem aquele valor. Isso na medicina seria muito bom. E muitas vezes com um produto que não vale, né? Não vale, mas ele aprende é... a convencer, né? Então, isso seria muito importante. Agora, a regra para você precificar o seu trabalho é aquilo que eu te falei. Os recém-formados, eles chegam e falam, mas quanto que eu cobro desse procedimento, dessa biópsia? Eles não têm noção, não é? E aí, com o tempo, você vai aprendendo. Vale um estudo de mercado, ver, talvez comparar preços de outros profissionais? Compara, mas tem que ter o seu sentimento do que custou você chegar a se capacitar para aquele procedimento. Porque senão você é muito desvalorizado. Não é? Eu acho que só tem uma profissão no mundo, que é de vendedor. Eu acho que só existe essa. Tudo que você constrói, que você escolhe como profissão, que você trabalha, tudo você vai ter que ser um vendedor. E a precificação, conceitualmente, tem um ponto que é um pilar, que é a percepção de valor. E aí eu acho que é aí que o médico se ferra, porque a percepção de valor para um leigo, ela não é visível. Então, eu acho que é aí que o médico não consegue se posicionar nesse pilar para poder se diferenciar em relação ao preço. Porque, assim, se eu for te vender uma caneta, se eu for te vender qualquer coisa, você precisa ter conhecimento para entender por que você vai pagar mais caro por isso. E eu acho que para os pacientes isso não é possível enxergar. Eu acho que é aí que está um grande desafio dos médicos. Eu concordo com o Nazimo. Por exemplo, você vai vender uma caneta, você teve um preço e custo dela. Daí você vai ver o quanto custou para você, o que você precisa ter de margem de lucro para valer a pena vender a caneta. Num procedimento médico, você vai avaliar o que custou para você aprender a fazer aquilo. Tá certo? E daí você vai pôr um valor nisso, porque senão você não vai conseguir. É que assim, hoje em dia nós trabalhamos muito com convênios. E os convênios é aquilo que eu falei, é a única profissão em que o pessoal põe preço naquilo que você está fazendo. Se um dia o médico se libertar disso, vai ser muito bom, mas é difícil. Não é? Então, o ideal é você avaliar o valor do seu procedimento, é o quanto custou para você chegar, se habilitar para fazer aquilo ali. Não é? Isso aí é uma coisa que eu acho que uma coisa a pesar também, até talvez falando, é que acho que uma outra dificuldade é aquilo. Eu acho que você até colocou isso, você diante dos seus concorrentes, né? Que é também uma outra relação que você tem que vivenciar, talvez, para você entender como ela é. Porque você, por exemplo, o nosso convívio de formação é muito fraternal, né? Você tem colega de residência, tudo. Não existe uma competição. A gente, na verdade, tem uma competição assim, por nota, talvez vestibular, em prova de residência, mas não tem tanto isso com o serviço. Ao passo que, por exemplo, outras carreiras talvez tenham isso muito mais arraigado, né? Alguém que faz administração, ele vai fazer um estágio no segundo ano da faculdade, ele já está entendendo a concorrência, como funciona. E por isso que eu acho que esse negócio de perguntar o preço é uma coisa que muita gente fica na dúvida, né? Falar assim, porque se meu concorrente cobra o dobro, se cobra metade, se eu estou cobrando pouco, né? E se estou cobrando muito, não sei. Então, às vezes periferia a fraternidade também que você desenvolveu. É uma sensação muito estranha quando você fala um valor nesses pacientes, poucos pacientes particulares, quando você fala o valor e o paciente, mas só isso, doutor? Não tem isso? Você fica assim, fala, nossa. Então é comum. Pensa que não é comum. E, então é difícil chegar num valor que o paciente entenda perfeitamente e você fala, não, realmente isso é um valor justo, entendeu? E como você adiciona valor sem adicionar custos operacionais? Então, mas quais são os seus custos? Os seus custos não são a secretária e aluguel que está pagando, não é só isso. O seu custo são 10 anos de estudo, isso foi custo. Se você for colocar o investimento que foi feito, alguém fez esse investimento, né? E qual retorno você vai ter disso? Você poderia não ter feito faculdade e começar a ter trabalhado aos 18 anos e ter já produzindo alguma coisa. Sabe quanto você tem que fazer também, não é? Então, não é fácil. Você
Tem gente que, o Nazima falou muito bem, você vai fazer uma gestão da sua clínica. Isso é importante também, né? Porque senão você vai trabalhar e vai falar, nossa, eu estou no vermelho. Você tem que ter uma noção disso também, tá certo? E aí vai aprendendo. E acho que outro ponto a se considerar, que também é puxando até um gancho de uma frase que eu vi lá no dia do nosso congresso, também tem uma visão de médio e longo prazo. Porque também a carreira médica, ela talvez não seja tão flagrante, porque a hora que você entra, às vezes você não percebe que você vai ter uma escalada na carreira. Você vai ter um momento em que você tem que se programar para ele, que você vai ter mais atividades, mais pacientes, né? E eventualmente, eu acho uma coisa que, especialmente na cirurgia, é o tal da experiência cirúrgica, né? De você... Porque nenhuma residência te prepara, essa é outra ilusão que muito aluno tem, né? Que a residência vai te deixar completo, pronto, ela pode trabalhar com qualquer coisa. E na verdade, independentemente de onde for, Londrina, São Paulo, Estados Unidos, qualquer lugar, sempre vai ter uma limitação. E você entender que são fases da carreira também, eu acho que isso impacta também no seu cálculo, né? Sim, porque com certeza. Há um momento na vida que o cirurgião médico deve olhar e falar assim, pô, mas eu sou hoje... referência, eu tenho meu peso, né? E assim, eu só queria também que vocês enxergassem o seguinte, esse é um desafio que nem sempre é possível ter uma solução. Se a gente for analisar, assim, tirando todas as paixões, eu não estou falando bem nem mal, mas olha só, o case da Unimed, a Unimed é uma cooperativa, foi feito pelos médicos. Se a gente for analisar, Dr. Mário, por exemplo, quanto que, por exemplo, o valor que é destinado aos honorários médicos e comparar com o valor que é gasto com fornecedores, materiais, é difícil. assim, Mas, o Nazima, se a gente for entrar aqui e discutir cooperativismo médico, é difícil, né? É difícil. Não, eu só queria, assim, que vocês entendessem, por exemplo, às vezes não tem. Os médicos se juntaram para fazer uma cooperativa para defender os honorários médicos. E na cooperativa que eles fizeram, a hora que a gente vai ver os honorários médicos, é uma fatia mínima. E a outra coisa que eu acho que é paradoxal, que tem um pouco a ver com isso, é a tecnologia, né? Porque assim, a gente vai demandando mais tecnologia que, curiosamente, às vezes vão custando mais caro, sem necessariamente beneficiar aquele que tem que estudar mais para aplicar aquela tecnologia, né? E é um paradoxo, eu acho, porque, de fato, né, todo mundo quer coisas mais modernas, menos invasivas, etc. Só que, ao mesmo tempo, custa o treinamento, custa a aquisição, e no final das contas você olha o bolo, assim, né, todo o custo cresce, né, mas às vezes o profissional continua, às vezes, mantendo o seu valor ali, apesar de ter... Não sobra dinheiro para pagar. Quem opera. Eu achava interessante, muitas vezes eu trabalhando assim, no hospital de pequeno porte, hospital de retaguarda, daí aquele consultório sem nem ventilador, sabe? Você transpirando, atendendo o paciente numa condição bem difícil, e aí você fala, bom, agora eu vou lá na tomografia pegar um resultado de exame. Você entrava, um ar-condicionado que ficava ligado 24 horas. Eu falava, mas peraí, mas para a máquina, um ar-condicionado ligado 24 horas. E para o ser humano, doutor, se vira aí, atende aí do jeito que der e pronto. Desidratando isso, Não, então você fala, mas parece uma inversão de valores, não é? Tem que pensar no ser humano, no médico, no conforto do médico, do paciente, do enfermeiro, da equipe médica. Não, mas daí eles fazem um investimento que fica com um ar-condicionado ligado 24 horas para uma máquina, que a máquina estraga, o médico não estraga. E continua e funciona no difícil calor. De entender, né? E encaminhando para o final da nossa conversa aqui, e eu queria colocar assim, e planos dessas outras atividades, assim, vocês comentaram algumas vezes que tinham objetivos de carreira, e como vocês veem hoje esses objetivos, o que ainda existe ainda desejo de aprender, tem alguma coisa que assim, vocês buscam ainda de gestão, ou que querem inventar uma nova área aí, alguma outra coisa, Olha, eu acho que enquanto você está vivo, Nazima, você tem que aprender. Você parou de aprender, você não está vivendo mais. Né? A gente foi para a escola, a gente aprendeu a vida inteira e vamos continuar aprendendo. Então, dentro da medicina, se você continua na medicina, você tem que continuar aprendendo. E fora, é a mesma coisa. Tudo é aprendizado. Você conversar com o seu vizinho, você está aprendendo. Toda atividade é um aprendizado. Você tem que ter, assim,
a humildade de entender que aquilo lá serve para você como aprendizado. Ninguém sabe muito bem como vai estar o mundo daqui 2, 3, 5 anos. Eu tenho estudado muito inteligência artificial, eu acho que tudo que eu já avaliei, depois de vários cursos, eu fui para o MIT, fiz vários cursos para poder me preparar. E assim, hoje o que eu estou fazendo é reavaliando tudo que eu já fiz. E assim, todas as empresas que eu participo, eu estou replanejando do ponto de vista estratégico com a inteligência artificial. Então eu estou reescrevendo tudo que tem na empresa, em todas as empresas. E não tem retorno, né, Nazima? Isso daí vai tomar conta realmente. Mas eu acho assim, que a gente não pode esquecer, é relacionamento médico-paciente. É um ser humano com outro ser humano. Isso aí a máquina não vai substituir, entendeu? Então sempre a gente vai aprendendo e mantendo esse relacionamento. Não, e eu acho que, até aproveitando, eu tive um caso que eu conversei com um amigo meu recentemente, ele é radiologista, que acho que é uma das especialidades que o pessoal mais fala, vai acabar, né? Então, e ele estava contando que, na verdade, assim, como eles estão usando a inteligência artificial. Então, por exemplo, fizeram lá numa busca do banco de dados deles, todos os nódulos pulmonares menores que meio centímetro diagnosticados no pronto-socorro. O cara foi lá com qualquer outra queixa, fez uma toma de tórax e apareceu. Então, assim, as maneiras de se usar, eu acho que é igual a internet no começo. A internet o pessoal pensava em navegar. Era informação, entretenimento e servidores. Aí depois vai surgindo tanta coisa que quantos pensavam, ou pelo menos assim, afirmariam categoricamente que não, hoje a gente vai praticamente centralizar tudo aqui. O banco, quando surgiu o Internet Banking, era um negócio meio assim, será? Né? Tinha desconfiança e de repente tudo virou. Então acho que vai ser uma ferramenta tão ampla e não necessariamente de substituição. Acho que muitas vezes tem uma visão de meio Skynet, assim, do De Volta para o Futuro, o Exterminador do Futuro, né, que ela vai dominar. Mas acho que ela tem muitos campos que podem ser explorados em todas as áreas. Com certeza. Não tem como você negar isso daí. Não tem volta. Nunca vi alguma coisa retroceder. Não tem. Mas ela tem que fazer parte da sua vida, não você fazer parte da vida dela. Eu acho que... O primeiro ponto, para a inteligência artificial estar funcionando bem, tem que ter uma inteligência humana coordenando isso. Então, assim, pois é. Isso, se for alguma coisa diferente disso, vai dar errado. E qual o panorama, na tua opinião? Qual é o benefício no horizonte que já podemos ver de ser incorporado a inteligência artificial na atividade médica? Eu acho que o grande ponto vai ser a organização da análise dos dados. Eu acho que o segredo vai estar em analisar dados e analisar indicadores, tendências, de uma forma que sem inteligência artificial seria muito trabalhoso, praticamente impossível. Então é isso que eu acho que vai mudar. O que é impossível fazer por limitações humanas em relação a avaliar dados, em relação a realização de tarefas, principalmente as tarefas repetitivas. E hoje a gente consegue ser muito mais produtivo em relação a alguns processos. Eu vou colocar um pouquinho de fogo aqui nessa lenha. Qual a dificuldade que eu estou percebendo hoje? Para você ter esse banco de dados, alguém tem que alimentar. E eles estão colocando para o médico fazer isso. Eu acho assim, tem um limite para isso. Porque senão você não conversa com o paciente mais. Você só tem que preencher banco de dados. Tá certo? Então, isso o médico tem que prestar atenção também. Alguém tem que fazer isso, não necessariamente o médico. Você pode colocar um paramédico, você pode colocar alguma coisa assim. Você tem que estar na frente do seu paciente, você tem que estar conversando com o seu paciente. Você tem que estar... Porque senão não vai dar certo. O médico vai ser aquele médico que está ali na frente do computador, digitando, o paciente falando, ele não está prestando atenção porque ele tem que preencher os dados. Esse banco de dados é importante, a necessidade mas quem é que vai preencher o banco de dados? É o médico? E vai receber por isso? Também não. O valor da consulta continua o mesmo.
Então tem que prestar atenção nisso também, né? Mas uma coisa que eu lembrei de um paralelo que eu estava vendo uma vez a estante das teses de mestrado e doutorado do HU. Né? Nos anos 70, tinha mestrado, assim, perfil dos pacientes atendidos no pronto-socorro. Porque a análise dos dados era tão difícil que você tinha que pegar Virava um bloco tese de de papel, letra esquisita, o outro cara não entendeu nada, você tinha que anotar, compilar, fazer contas na unha e aquilo era um trabalho que valeria muito. Hoje em dia isso o sistema faz e daqui a pouco é um comando. Daqui a pouco assim, o comando já faz, mas não tem isso tão fartamente disponível. Mas daqui a pouco o comando vai fazer. Então assim, era o trabalho que antes rendia a tese do mestrado de alguém, que era um grau acadêmico, hoje em dia ela é feita em minutos. Então assim, a complexidade dos dados, acho que isso é uma coisa bem interessante, vai ser muito maior. O grau de informação e de compilação que a gente vai ter vai ser muito mais sofisticado do que é hoje. Né? Vão fornecer informações muito importantes. E provavelmente muita coisa que a gente faz, a gente vai descobrir que está tudo errado com veemência incalculável. Então, a experiência sem renovação nada mais é que repetir os erros do passado. Vai ser isso. Frase tem boa que renovar. Fechar. Não é? Então, só a mensagem final, doutor, primeiro agradecendo a participação de todos. Eu falo sempre que eu sou o que mais aprendo aqui nessas conversas. Mas, doutor Mário, mensagem final. O objetivo é isso, nós aprendermos. Também aprendi muito, aprendi com o Nazima, aprendi com as perguntas de vocês, com os pontos de vista de vocês. Acho que nós temos que estar com a mente aberta para aprender. E aí a gente não vai parar de evoluir. Não, acho que se eu pudesse dar uma mensagem para os mais novos, não fica correndo atrás do dinheiro. Você nunca vai conseguir alcançar. É igual E só uma nota que eu esqueci, tanto o Dr. Mário quanto ele tem filhos médicos, ou quase médicos, né? Final do ano ela Final do termina. ano, e o Dr. William terminou no Estamos na passado. graduação. Não, terminou ano passado. É residente, é R1 de clínica médica da UEL. Então, quando eles estão falando, eles estão falando bem para as gerações. Não estão acostumados. Com certeza. Era só isso. Não fiquem correndo atrás de dinheiro, não fiquem se preocupando. Dinheiro é consequência, né? Exatamente. É consequência. Você vai fazer aquilo que você gosta, bem feito. O resto é consequência. Correr atrás de vocês. Eu acho que era isso. Esse é o segredo. É verdade. Então, com essas mensagens, encerro mais um episódio do AML Cast aqui, que estará disponível em todas as plataformas. E fiquem atentos para os próximos episódios aí. Grit, quer encerrar? Eu agradeço a oportunidade de representar uma perspectiva mais jovem, agradeço a presença dos doutores e pelo convite de estar aí. Com certeza vou manter essas coisas em mente no futuro e fazer o dinheiro correr atrás. É isso aí.